Rodrigo, você está demitido. A prova anterior de Aprendiz 5, o Quiz Show, é um desafio que eu sempre considerei fundamental para avaliar os candidatos. Por sua falta de empenho na sala de reunião, o Rodrigo acabou nos deixando. Eram 16 candidatos, restaram 12. Quem será que vai embora hoje? Tem que conversar. Eu agradecer por respeitar o meu momento. Claro, Obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não estamos aqui para aparar nossas arestas sociais. Nós estamos aqui para trabalhar. A gente está aqui para ser uma equipe e para ganhar. No seu profissional, você passa muito explicitamente a questão machista. Mas, gente, às vezes o que parece ser machista, às vezes não é. Vocês comigo pouco conhecem o meu jeito. A próxima vez que você agir de maneira machista comigo, eu vou gritar muito alto. Porque eu não admito. Olá, bom dia. Vocês devem encontrar o senhor Roberto Justus às 10 horas no novo armazém climatizado da Bomi Logística, a empresa na área de saúde do Grupo Luft. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Essa prova aqui é uma prova feita com um grande parceiro que nos ajudou a descobrir um mundo fascinante da logística e da distribuição. E essa operação que nós estamos hoje aqui é uma joint venture entre a Luft e a Bomi Internacional. A Luft Express faz a parte de distribuição e a Bomi de armazenagem. Esse aqui, que foi recentemente inaugurado, é o maior centro logístico de distribuição para o mercado de saúde da América Latina. Esse é o único centro que é totalmente climatizado, o que é fantástico com esse tamanho todo. Tem quase 80 mil metros quadrados climatizados aqui dentro, construído num padrão que internacionalmente é conhecido como Green Building. São padrões de eficiência de construção que preservam a região em volta, que economizam água, que tem iluminação natural acima dos padrões. Tudo nessa prova de hoje tem a ver com logística, tem a ver com distribuição. Vocês vão distribuir em 12 cidades diferentes, em 28 pontos diferentes, um produto muito importante, que são medicamentos. Vocês vão ter que passar por um treinamento aqui dentro ainda, que a Bomi vai dar para vocês, sobre como vocês vão ter que manusear tudo isso, embalar tudo isso. A Luft Express, que vai fazer a distribuição, também vai falar com vocês sobre logística. Vocês vão fazer manualmente aquilo que a Luft Express faz, obviamente, de forma eletrônica e super sofisticada, mas vocês vão fazer manualmente isso. Se tem uma prova onde vocês podem me surpreender, vai ser essa. Mais uma vez, Walter Longo vai acompanhar uma das equipes e o Cláudio Forner, consultor do Sebrae, também ajudará com a outra equipe, tá bom? Obrigado, valeu, boa sorte. Após a entrega do dossiê, as equipes seguem para o briefing com José Roberto Corrales, diretor-geral da Bomi. A missão de vocês é: vocês têm que melhorar a eficiência da cadeia, vocês têm que fazer ao menor custo, no menor prazo e com qualidade.
tá bem? Então desejo sucesso para vocês. Após a primeira parte do briefing, as equipes recebem outras orientações do diretor da BOME, Valdo Neto. Se não observar alguma norma de trânsito, se for flagrado, vocês perderão pontos. Não pode colocar o produto nunca diretamente no chão. Saque, serviço de atendimento ao cliente. E quem será o saque de vocês? O seu líder. Tá bom? Isso para prova tá suficiente. Depois do briefing, os grupos dão início ao planejamento. Pensando geograficamente, eu chego na seguinte divisão. Grande São Paulo, que aí tem São Paulo e mais algumas cidades. Interior como um todo e litoral. Nós estamos preparando as rotas, calculando o custo para que a gente distribua o roteiro dos 2 dias de entrega e calculando principalmente o tempo para que a gente consiga fazer todas as 28 entregas, que é o nosso objetivo. Por enquanto a gente está olhando a questão da quilometragem, vendo os pontos que a gente tem em relação a cada lugar, custo-benefício disso e definindo rota. Campinas, Ribeirão, Rio Preto, Sorocaba e Itapevi de novo. Eu fiz um roteirinho básico com 5 cidades, que é pegando a parte litoral sul. Quinta-feira, certo? Isso faz amanhã. Esse roteiro inteiro faz amanhã. Eu tinha fechado Campinas e Sorocaba, um é do lado do outro. Depois Ribeirão Preto e depois São José do Rio Preto. Ficou definido que eu e o Clodoaldo a gente vai pro interior. O Stephens e a Maura vão ficar com a capital. E Danilo e a Adriana vão ficar de saque aqui na base. A princípio eu tinha pensado na gente em colocar Clodoaldo e Sandra fazendo a separação do material. E eu e Maura fazendo a conferência do material. Tá. Vamos acelerar o processo que a gente está fazendo tudo certinho. Só não pode ser lento. Mas vamos com 2 carrinhos. Escuta, pera um pouquinho. Mas vamos com 2 carrinhos. Onde estão as caixas para montar? Então, vamos enquanto a gente discute. Vamos com 2 carrinhos, a gente vai com 2. Tá, beleza? Então, pera um pouquinho, não coloca no chão, não vamos montar um pallet ali, vocês já vão colocando em cima do pallet. Não é melhor vocês já irem fazendo e a gente cuida das caixas? Correndo contra o tempo, as equipes começam a separar os produtos e a montar os lotes. Finalizando esse pallet aqui e vocês vão fazer a conferência desse aqui, tá bom? Vai falando, eu vou ver o que dá pra conferir. Estamos fazendo a contagem, a conferência, pra já a gente partir pra parte da entrega. Dipirona sódica oral 50 mg. A gente está um pouquinho atrasado só. Eu e o Ricardo já estamos conferindo a última caixa. Excelente, o interior tá tudo aqui, né, ó? Sim. Galera, vocês podem vazar. Vocês já podem ir embora. Nós só tivemos na teoria a explicação de como era a montagem desses kits. Achamos que fosse demorar um tempo e demorou um tempo muito maior e por isso a gente se atrasou. Vamos sair daqui a pouquinho, esperamos fazer pelo menos 50% do roteiro. 1h30 da tarde, estamos saindo pro Guarujá, vamos começar a entrega. Um pouquinho de atraso, mas tudo bem, vamos tentar recuperar isso aí. A gente não tinha contemplado o São José do Rio Preto e aí durante a noite aí todo mundo achou melhor colocar São José do Rio Preto na rota e aí o roteiro completo vai ficar Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e volta para Itapevi. Meu Deus, essa velocidade, mano. Olha o caminhão. Será que a gente tem que pagar? Tem, né? Pagar o pedágio das 2 doblôs, né, mano? Pedágio, viu, Ricardo? Tá, entendi. Boa tarde. Oi, Fez. Uma coisa que é mais importante agora, não esquecer de deixar dinheiro com o motorista da outra doblô para pagar pedágio, essas coisas. Tá bom, obrigado. Beijo, tchau, tchau. Putz, grilo. Esquecemos de deixar o Nilo cá. Ele não tem dinheiro. Qual que é o telefone do motorista que eu ligo pra ele? Roberto? Oi. Nós estamos fazendo o retorno e vamos passar aí pra pagar o pedágio, tá? O meu e o dele de novo. Estamos em Sorocaba. Foi tranquilo pegar nessa primeira entrega, tudo beleza. Agora a gente vai montar e daqui a pouco estamos indo para a segunda entrega. Deixa ela conferir isso. Oi, Dri, tudo bom? Oi, Maura, tudo bem? Sim, a gente tá no meio da montagem do primeiro. Ok, tá bom.
Bom, são 3h05, esperamos estar saindo daqui em 15, 20 minutos. Fernanda? Oi? Aconteceu o seguinte, tem um Fusca. Ele bateu na traseira da nossa doblô. O cara tá batendo atrás, pega a placa dele. Pode ir. É louco, bicho. Henrique, para. Não discute. Aconteceu o seguinte, tem um Fusca. Ele bateu na traseira da nossa doblô. O cara tá batendo atrás, pega a placa dele. Pode ir. É louco, bicho. Henrique, para. Não discute. Que cor era o carro? O carro azul calcinha. Azul calcinha é ótimo. E a gente não parou pra fazer avarias. Checa com o Valdo qual é o procedimento a ser tomado. Porque o outro fugiu, o carro fugiu. Tá ok. Joga a caixinha na minha mão, você leva o display. 10:04, primeira entrega em Sorocaba. Vamos correr que ainda tem muito chão pra andar. Oi, Andréia. Acabamos de montar agora as prateleiras. E vamos começar a abastecer já. Parabéns! Legal, muito bem. A primeira entrega, hein? Henrique, Oi, Zé. onde é que vocês estão? Terminando Imigrantes. Terminamos a serra aqui, na saída a polícia nos parou. Cadê o óculos? Os lentes de contato. Lente. Então nós estamos aqui quase já há 30 minutos. Muito obrigada. Hoje é o dia, hein? Mais um problema que nós enfrentamos em função desses pequenos atrasos aqui. Eu espero pelo menos completar as 4 aqui de baixo. São as 4 visitas aqui no litoral. Temos até as 8 para continuar entregando. Então vamos fazer o máximo aí possível. Oi, Maura. Oi, Dri, tudo bom? Estamos indo pro terceiro agora. Ai, maravilha, Maura. Então você, quando sair do terceiro, então você me avisa. Mas sobre o GPS a gente ainda não sabe se tá ok. Mas os próximos destinos... Eu conheço. O Daniel conhece. A Barão de Tapetininga é onde? Você sabe? Oi, Bom, da Prazer Henrique, tudo bem, bom? Patrícia? Acabamos de chegar no Guarujá. Aí, pra nossa surpresa, os planogramas não estavam. Nós estamos com um pequeno problema. Que você precisa buscar uma solução com o Valdo. Na hora que foi feito todos os romaneios, Toda a parte de roteiros acabou se separando da hora de notas fiscais e junto estavam os planogramas das estantes da Medley. Então, O planograma da estante não está aqui. É o que ele falou, você não me provar que montou, eu não tenho como. Então, Pois é, eu vou ver essa questão agora. São 1.500 pontos por não entrega. Me diga uma coisa. Você acha que quando a líder delega, ela tem que pegar papel por papel para verificar se a pessoa pegou o que lhe foi dito que tinha que ser pego? Você entendeu? Esse entra, esse não. Vamos ver. Nossa rota era realmente estar chegando lá em São José do Rio Preto. Porém, não deu certo. A gente falou, não, o B seria ir para Ribeirão Preto. Por mais, a gente recebeu uma chamada do SAC informando que a gente não poderia executar hoje a entrega de Ribeirão Preto, a princípio, por problemas de seguro da carga. A gente tem que voltar para a rota de São José do Rio Preto. Cometemos um erro que vai onerar a gente em tempo. Agora a gente vai ter que fazer a de São José do Rio Preto amanhã de manhã. Depois a gente vai ter que fazer a de Ribeirão Preto, a de Campinas e provavelmente só. Tá bom, obrigada, Adri. Sem problemas com a rota, Maura e Daniel finalizam o dia. A gente fez 5 entregas em 6 horas e meia no trânsito de São Paulo. Vou te falar que eu gostei dessa tarefa. Já a equipe Masters corre contra o tempo para fazer mais 2 entregas. Até logo, boa noite. Obrigado, viu? Até logo. Fernanda, montamos o terceiro, aprovado, papel, tudo bonitinho, podemos sair daqui? Você tá indo pra Praia Grande? Olha, a pergunta é o seguinte, será que da entrada, pelo menos lá, até as 8h35 não vale? Não vale, a gente não pode trabalhar. Não vai pra Praia Grande, então? Vem direto pra São Paulo. E amanhã a gente sai às 6 horas do Hilton. Bora pra Praia Grande. Tá bom, senhora. Então vamos embora. 9 horas e 33 minutos. Chegamos aqui na cidade de São José do Rio Preto. A entrega foi perfeita, montamos o kit em um pouco mais de 10 minutos. Helena, acabamos de fazer a entrega. Vamos seguir pra Campinas. Então aborta Ribeirão Preto? Isso, segue direto pra Campinas e a gente vai deixando vocês informados, ok? Beleza, valeu. Ontem a Patrícia acordou
pouco resfriada e aí ao longo do dia o resfriado foi ficando mais intenso. Ela tá fazendo um esforço tremendo de ficar em pé na base. A Andrea tem algumas limitações em relação a dirigir. O Henrique não pode dirigir porque a carteira dele tá cassada, então eu vim dirigir. Os imprevistos acontecem e a gente vai ter que lidar com os imprevistos. Bem-vindo aqui à direita. Direita. É direita? Eu não enxergo. Daniel e Maura continuam sem problemas em sua rota pelo litoral. Oi, acabamos de sair daqui. Então é o seguinte, pegando o carro, você tá na Floriano Peixoto agora, né? Consiga teu GPS aí e a tua referência é Conselheiro Neves. Você tá realmente aos 2 km, 2,5 km do ponto de entrega. Primeira entrega em Ribeirão Preto. Vamos embora que o dia vai ser longo ainda. Volta desse lado aqui. Tá, eu vou ligar. Aqui. Cadê o display? Você guardou? Ah, eu guardei. Burra. Abre pra mim de novo, por favor. Cadê ele? Você mandou ele almoçar? Henrique. Abre aqui um pouquinho, por favor. Vem cá comigo, deixa aqui nessa caixa. Henrique, ele tá ali, só liga pra ele. Eu não posso ir sozinho, baixinha. Daqui, vamos botar aqui. Henrique, para. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Olha, Henrique, a gente tem que ir junto, não adianta ir sozinho. Não adianta ele estar lá se você não for comigo. Querido, eu só mostrei que ele tava ali. Eu vi que ele tava lá. Por favor, é só ligar pra ele. Eu tô ligando, você me chama. Eu não te chamei, meu anjo, eu só te mostrei que ele então, tava ali. Vamos brigar, temos 10 peças pra entregar. A gente tem muito mais pra entregar. Eu não posso pôr essa caixa aqui dentro, Henrique. Carga. Então vamos ter que ir junto, levar isso aqui. Carga. Peraí, espera um pouquinho. Me dá aqui pra eu carregar. Você é mais ágil. Põe isso aqui no bolso. Eu não vou mexer no dinheiro que é teu, desculpa. Então você vai ter que esperar. Então você vai ter que esperar porque eu vou guardar o dinheiro. O dinheiro não é meu, Henrique, é o dinheiro da equipe Masters. Vamos. Nossa líder achou que é melhor a gente ir para Campinas. Eu acho que a estratégia está correta, até porque chegando em Campinas a gente tem essas 2 entregas. Se der tempo, a gente faz as 2 entregas. E se ainda der tempo, poderíamos até pensar em ir para Guarulhos. Pegamos aqui rumo São José do Rio Preto, que era a nossa entrega de maior valor agregado, 9.000 pontos. Oi, Andréia. Vocês estão há quanto tempo de São José do Rio Preto? Segundo o GPS, há 1h30. Ok, vocês estão fazendo a conta da volta? A gente está fazendo a conta que vai chegar, sim, vai ser bem no limite. Ou até com um pouco de atraso. Se ocorrer qualquer atraso, é melhor até abortar isso, viu? Pela possibilidade de ter um atraso aí de talvez meia hora para chegar em São Paulo, a base orientou a gente a retornar agora imediatamente. As equipes finalizam as últimas entregas e retornam para a base. Vamos lá! Viu? A rota de vocês foi muito boa. Você fez mais da metade dos nossos pontos. Tá, a gente tá aqui na Castelo, são 5h15, deu uma parada agora, mas a gente tá perto. Cuidado! Ai, casca, eu passei no amarelo. Você não passou no farol vermelho? Passei. Desculpa. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Walter. Valdo. Boa noite. Tudo bem? Antes de eu dizer qual foi o resultado dessa tarefa, eu vou pedir ao Valdo. O Valdo Neto é diretor da BOME, acompanhou muito próximo de vocês, tudo que vocês fizeram. Valdo, qual foi a sua impressão dos meus aprendizes nessa importante tarefa de logística que eles desenvolveram hoje? Quando nós comparamos o resultado das 2 equipes, nós vemos que eles ficaram muito aquém daquilo que nós esperávamos quando nós vemos a Luft performando essas entregas. Mas antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar esses grupos, porque a performance entre o 2º e 3º dia de prova foi excepcional. Uma das equipes conseguiu fazer 53,6% das entregas e a outra equipe fez 46,4% das entregas.
Quem fez 53,6% das entregas foi a equipe Masters. Porém, as entregas também, tanto quanto as penalidades, tinham pontos, porque algumas localidades tinham mais ou menos pontos, né? Então, quando nós fazemos toda a avaliação de pontos entre entrega e penalidades que vocês sofreram, e levando tudo isso em consideração, uma equipe acabou com um total de 11.611 pontos e a outra equipe acabou com um total de 14.984 pontos. A equipe que conseguiu 14.984 pontos foi a Focus. Parabéns à equipe Focus, mais uma vez, e dizer a vocês que nós vamos nos encontrar na sala de reunião, onde nós vamos discutir como custa caro passar por um farol vermelho, como custa caro não prestar atenção a pequenos detalhes. Bom, a Luft providenciou um jato executivo particular para vocês irem no maior paraíso, talvez, que o Brasil tem, que é Fernando de Noronha. Vocês vão conhecer uma das ilhas mais lindas do mundo. Vocês vão ficar na pousada do Zé Maria, que é uma das mais famosas pousadas da ilha e das melhores. São bangalôs exclusivos para vocês. Vocês ganharam, vocês merecem. Eu encontro com vocês na sala de reunião, onde um de vocês vai ter que nos deixar, ok? Agradecer ao Cláudio, consultor do Sebrae, Walter Longo, ao Valdo, a Luft, a BOME, por essa incrível tarefa, à altura das nossas expectativas e à altura do Aprendiz 5 e dos seus participantes. Obrigado e até lá. Mais uma recompensa. Zé Maria já recebe assim a gente. Olha que maravilha, hein? Vamos curtir o que tem de mais bonito aqui, né? O mar, ver peixinho, curtir um pouco. Tô renovado pra ganhar a próxima aí. Continuar nesse ritmo de vencer tarefa e vir curtir recompensa. Tá tudo bom? Tá. Rápido, correndo! Eu puxei pra mim a penalização do farol vermelho. Porque se depender da equipe pra dividir pontos comigo, eu sei que eu não vou ter esse respaldo. Ela quis dividir comigo a responsabilidade do farol vermelho. O que, em teoria, é verdade. Mas, em prática, eu acho que não funciona assim. É recompensador. Não é à toa que é chamado de recompensa. Esse momento a gente só consegue pensar em curtir, porque a paisagem, o visual daqui é sensacional. O jantar aqui é sempre em homenagem às mulheres, porque sem elas nós não seríamos nada, não é verdade? Descobrir quem foi o principal causador da derrota nesse momento é muito difícil. Se você prestar atenção em tudo que o Hugo fala, desde a primeira tarefa, ele nunca se posiciona, ele nunca emite um juízo de valor. Ele é sabonete mesmo, eu já falei isso pra ele. Hugo, você é sabonete. A gente já viu muitos lugares bonitos, mas realmente esse aqui, gente, é deslumbrante.
mergulhei na minha vida e eu vou logo mergulhar. Meu batismo vai ser num dos lugares mais lindos. Estou ansioso pra caramba. Isso aqui já valeu todo o passeio, toda a recompensa. É incrível! A conclusão, a Focus mergulha, enquanto a Massas afunda. Beleza, gente. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Vocês estão acostumando a vir para cá, para essa sala. E essa vez nós temos um monte de coisa para falar. Detalhes fazem a diferença na nossa vida, quanto mais numa prova como essa. Vocês pecaram em alguns detalhes importantíssimos, nós vamos passar por eles. Fernanda, a nossa líder dessa tarefa, o que você tem a me dizer sobre o desempenho do grupo e esse resultado que trouxe vocês de volta a essa sala hoje? Além de todas as variáveis que a prova tinha, que não eram poucas, existe uma outra variável importante a ser também tratada, que era o fato do grupo ter acabado de sair de uma sala um tanto quanto pesada. Empática. Obrigada. Pesada. E nós conseguimos, na noite posterior aí à sala de reunião, conversar. E no dia seguinte, em poucas horas. Quem tomou essa iniciativa? De conversar? Fomos todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo? Todo mundo ao mesmo tempo? O próprio Henrique, quando a gente chegou no carro, ele falou, puxou agora é hora de se acertar. Conversa, ele pediu para que eu falasse tudo que eu achava, para que ele pudesse se esforçar para tentar melhorar dentro do... Aliás, Henrique, você em depoimento falou alguma coisa do tipo, eu não quero só me acertar com eles, eu quero tomar essa lição como uma lição de vida. O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer porque é o seguinte, eu acho que o homem, ele tem, por mais, às vezes, que eu seja um pouco duro em algumas decisões, eu acho que alguns sinais te mostram quando você precisa mudar. Bom, agora que nós temos então uma Assembleia Geral da ONU restabelecida, onde os diplomatas agora estão cordiais uns com os outros, nós vamos entrar mais a fundo nessa história da tarefa, que é o que interessa hoje, né? Essa prova era uma prova de logística, vocês tinham que entregar produtos farmacêuticos em 28 localidades diferentes, em 12 farmácias diferentes. E a decisão era absolutamente de vocês. Ninguém disse que vocês tinham que entregar tudo, apesar de que a BOME e a Luft que faz entregas para a BOME, nos garantir de que as entregas eram absolutamente possíveis. Possíveis para quem é profissional no ramo e conhece bem e não vai perder tempo como vocês e sair apenas às 1h35 da tarde do dia seguinte. Eles teriam saído às 8h30 da manhã, segundo o Valdo me contou. E com que teria acontecido. Ou antes ainda. Ou antes. Se mudar e errar o dia da rota, depois ter que alterar, aí fica na fila do satélite. Enfim, tem uma série de coisas que atrapalharam vocês nessa história. Nesse episódio de ir até o próximo de São José do Rio Preto, que era a localidade mais distante de entrega que vocês teriam que escolher. Quem tomou a decisão de que, olhando no relógio, ou sei lá como é que vocês fizeram isso, vocês resolveram abortar? Quem estava lá? Se 6 horas acabava a prova, era uma questão de compromisso até com vocês, porque por uma imagem da massa, se dá 8 horas da noite, eles estão no estacionamento, tá Walter e o Roberto esperando para tentar fazer a mensuração dos resultados, a gente não tá lá, eu acho que é uma questão também de compromisso envolvido, né? Eu não concordo que a gente teria que arriscar, não. Eu até assumiria, porque é uma questão de compromisso, eu acho que pegaria muito mal para a imagem da massa. Eu vou entrar um pouquinho, André, você já terminou? Já, não, pode falar. Aí eu vou entrar num assunto que é o seguinte, então, recapitulando um pouquinho, eles foram para o escritório com as notas fiscais de sexta-feira e com o plástico que estava, os planogramas, os meus roteiros impressos e o meu roteiro de endereços.
Quando nós entramos na van, eu e a Patrícia, o que eu fiz? Patrícia, onde estão os meus roteiros? Ela falou, já entreguei as notas fiscais, já entreguei pro motorista. Eu falei, onde estão os meus roteiros? Ela falou, não sei, Henrique. Eu falei, ficaram lá em cima. Na mesma hora, eu liguei, falei ou com a Fernanda ou com a Andréa, não me recordo com qual das duas eu falei, por gentileza, me traga o meu roteiro. Por gentileza, me traga o meu roteiro. Ainda a Fernanda falou, eu não lembro exatamente o que ela falou. Ela desceu embaixo. Eu falei, vou levar o roteiro. Vou levar. Aí ela me trouxe uma folha com o meu roteiro de endereços, mas todo o planograma, os meus roteiros impressos que estavam lá não vieram junto. Na verdade, Henrique, quando você ligou e pediu a lista de endereços que você não tava, e eu pensei no momento, poxa, como ele não tá com a lista de endereços, uma vez que o objetivo dele é entregar no endereço XPTO. Eu imprimi 2 vias e entreguei. Uma pra você e uma pra dupla do interior. Ainda o Hugo fez assim pra mim. Mas, Fernanda, eu já tenho isso, irmão. E eu reforcei. Eu reforcei 3 vezes. Inclusive, o Henrique ficou bravo comigo, tá? Já sei, porque eu reforcei. Não esqueçam os documentos, são esses documentos. Eu reforcei 3 vezes, como se fosse criança. Mas eu não terminei ainda. Inclusive, ele ficou chateado de eu estar reforçando que eu tava sendo exaustiva. Só uma coisinha rápida, só uma pitadinha mais. Você parece que era o homem que conhecia a Baixada Não, o que acontece? Você escolheu ir pra lá porque conhecia. Eu parti do seguinte princípio, dos pontos mais longe pra cidade. Peraí, dos pontos mais longe pra cidade significa o quê? Vamos escolher primeiro os pontos mais longe? Não. Vamos escolher São Paulo, é isso? Exato, vamos começar de fora. De feriado, numa sexta-feira, você prefere circular em São Paulo? Não, eu falei o contrário, eu falei, vamos pros pontos mais longe e trazer São Paulo. Só que São Paulo ia cair numa sexta-feira, véspera de feriado, você ia ficar 800 horas como ficou no trânsito. Não, pelo contrário, Roberto, nós fizemos 8 entregas em 5 horas. Pelo contrário. Praia, sexta-feira não tem ninguém ainda. Nós fizemos 8 entregas em 5 horas. Ninguém está sexta-feira de dia na praia, todos trabalham. Vocês foram primeiro para São Paulo? Ou não? Nós fizemos primeiro dia São Paulo. O Henrique está certo de que em logística sempre você deve ir para o lugar mais longe e depois para o lugar mais perto. Mas é claro que essa análise tem que ser variáveis, você tem que considerar. Em função das circunstâncias. A decisão me parece um pouco equivocada. Poderiam ter sofrido ainda mais ficando nessa cidade. Quanto foi o trânsito em São Paulo naquela sexta-feira? 212 ou 222 quilômetros foi 227? O recorde de trânsito do ano em São Paulo. Quer dizer, e vocês conseguiram com a van de vocês circular absolutamente livre, tranquilo? Não é livre, mas eu acho que o roteiro como foi montado, Roberto, a partir de São Paulo, eu acho que deu certo. Deu certo. Verdade, mas eu pelo menos tinha dado uma outra ideia no dia do planejamento. Eu dei exatamente essa ideia. Eu falei, vamos fazer São Paulo primeiro, na quinta-feira, e depois na sexta-feira nós vamos pro litoral. Aí eles falaram, não, mas vai ser trânsito. Eu falei, vai ser trânsito, exatamente, nós vamos estar no contrafluxo. Eu acho que seria mais inteligente ser assim. E aí não quiseram aceitar. Não, aí a votação foi votaram, a maioria votou pelo outro caminho. Nós fizemos 3 roteiros diferentes. E aí fizemos uma votação em grupo para ver qual seria o roteiro a ser seguido, que foi o roteiro 2. Houveram problemas de ordem logística interna, de operacionalização, que nos tiraram algumas horas. Por exemplo, mudar a roteirização de quarta noite para quinta-feira, o que fez com que perdêssemos 3 horas. Pronto, já mudou, já... Na verdade, pela questão de crucial. Mas, gente, tá todo mundo concordando com isso. Eu queria entender o seguinte, vocês acabam de comentar coisas que... Vocês deveriam ter feito. Mereceria demissão por justa causa coletiva, ou seja, mudaram o plano no dia seguinte, depois de ter feito o plano, incluíram uma cidade que depois acabaram não indo. Eu queria entender, então, assim, esse nós, que é muito bom na democracia, o que acontece? Quem é o responsável? Vamos só somar um pouco mais. Quando vocês esqueceram de pagar o pedágio dos carros de trás de vocês, isso você esqueceu? Isso também perdeu preciosos momentos? Ou teve que voltar para lá? Perdemos. O retorno era bem próximo. Mas perdemos tempo. Minutos ali, mas perdemos. Perdendo tempo. E quando vocês passaram no farol vermelho, quem que fez isso? Eu que passei no farol vermelho. Você passou no farol vermelho, teria ganho a prova, que são 4 mil pontos. Eu gostaria só de falar dessa questão. Não, só adicionando a sua lista. O que eu queria comentar é o seguinte. Parece uma lista de lavanderia. É muito gozado como depois da prova, primeiro, vocês chegam a uma conclusão. Normalmente a gente fica indignado quando a gente chega a uma conclusão do que deveria ter feito e não fez. E nesse grupo há uma aceitação tácita, implícita. Não, realmente. Se eu for naquela sala de reunião e reconhecer os erros, então eu posso esquecer o assunto. Porque assim, vocês tinham que estar indignados todos de falar assim, como eu fui um imbecil de fazer isto. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sinto ênfase nem
No erro, aceito. A gente já fez muito isso. Bom, exatamente, porque é um absurdo. Isso aconteceu. Já foi envergonhado o suficiente com isso. Isso, mas a gente por não exemplo, sente, parece que aqui... Não, muito pelo contrário. Vou usar o exemplo do farol vermelho, que não foi nem pra ganhar tempo. Muito pelo contrário, tava procurando o nome da rua e eu passei no farol. Eu encostei na hora à direita, coloquei a mão na cabeça e eu não acredito que eu cometi um erro tão primário. E ainda ele fez assim, calma, Fernanda, tudo bem, né, Henrique? Você falou, vamos... Eu ainda te falei, você acabou de passar no farol vermelho. Eu falei, você perdeu a prova por causa disso. Não, eu avisei pra ela. Eu falei, você acabou de passar no farol vermelho. Aí parou em seguida. Parei em seguida. Então... Daí você virou pra mim e falou assim, Fernanda, agora a gente vai ter que não tem sacode que a fazer, poeira e resolver as outras questões. Parou, o que adiantou parar? Esperar a doblô de cargas. E fiquei exatamente... porque a doblô parou no farol. Exatamente. E fiquei como o Walter colocou. Posso falar a palavra? Como eu sou uma imbecil. Eu queria saber o seguinte, o Henrique, por exemplo, ele fez provavelmente a rota do litoral, que era quem conhecia mais. Em São Paulo. Você deixou de fazer Praia Grande, que valia 2.500, Santo André 1.500, para fazer São Paulo, que cada ponto valia 1.200. É aí que eu vou explicar. Uma das coisas que eu falei com a Patrícia até no hotel, foi o seguinte, Patrícia, eu não sou de um cara democrático no ponto dos roteiros. Eu faria outra coisa, porque é uma responsabilidade muito grande da líder assumir uma encrenca dessa. Então, eu coloquei, todos são testemunhos, eu falei, primeiro vai para São José do Rio Preto e volte buscando o restante. Foi essa a minha sugestão. Este roteiro entrou em discussão e em votação. Mas eu coloquei essa situação. Que é um estilo seu de liderança. Exatamente. Eu não estou discutindo... E não ser mais democrático. Exatamente. A verdade é, vocês cometeram uma sucessão de equívocos. Né? Que juntos deram a sensação de que era um cego guiado por um cachorro louco. Essa foi a sensação que a gente, olhando de fora, teve. Vocês, como equipe, trabalhavam todos fazendo a mesma coisa. E vocês perderam muito tempo e saíram 1h da tarde por um monte de outras razões, mas principalmente por isso. E ainda algumas complicações a mais, só para deixar tudo mais saboroso ainda. A Patrícia gripada não quis sair da base. Não é que eu não quis sair. Negou-se a participar da entrega. De jeito nenhum. Não negou? Nunca. Ela estava com muita febre e eu falei, eu passei a noite inteira com febre. Andréia negou-se a dirigir porque não sabe dirigir carro de carga, porque não enxerga para trás. Não, também não foi isso. Também não foi. Não foi. O que eu Agora falei vamos dizer que o Henrique também quis dirigir, apesar de não ter carta. Não, isso não. Qual a informação vai ser correta? Porque ou eu coloco aqui, com o relatório de vocês também, vou te contar. Eu não quero chamar atenção para mim. Ninguém se negou. A Patrícia chegou e falou, se você quiser eu vou, só que ela estava com muita febre baixada. O que eu falei pra Fernanda foi o seguinte, eu posso até ir, mas é uma rota que a gente vai parar em muitos momentos, eu não tenho segurança em volante pra fazer manobra, principalmente um carro que eu vou estar conhecendo na hora. É evidente que você está dizendo pra nós o seguinte, eu não me neguei, eu só disse pra ela que eu não tenho segurança, que se eu sair eu vou bater. Eu ia dar atrás, era a rota mais importante. Eu não estou discutindo isso, o que eu estou discutindo é o seguinte, quando a gente faz um relatório, a gente resume o que vocês falam durante uma hora. A verdade é uma insanidade a líder sair do quartel-general e ir pro fronte de batalha, a não ser que alguém se faz de morta, desmaia ou diz... Não, ou no caso de febre, que a gente concorda. No seu caso, não. Eu não estou dizendo ela, eu estou dizendo a André. Dirigir uma doblô não é um caminhão. André não se negou, simplesmente disse que não tinha coragem. Muitas paradas, isso ia gerar atraso. Tinha que ser alguém que tivesse extrema habilidade de fazer isso. Frente a isso, eu tive que ir para campo para poder... É isso, aí perde-se. Mas você tem que estar o tempo todo ali lidando com vários fatores e todas as decisões que você tem que tomar e cuidando da outra equipe que está no interior. Exatamente. E você não tem que estar preocupado, então é difícil. Bom, dando continuidade então à nossa sala, vamos à nossa líder, quem deve vir para essa sala depois. Algumas coisas eu prefiro deixar para falar na próxima parte, que eu acho que até mais próprio do que falar aqui com os demais. Mas em relação a todas as questões ocorridas, outras questões também aventadas e as penalidades, eu vejo nesse momento que deveriam fazer parte da segunda parte da sala, tanto o Hugo quanto o Ricardo. Então, não só pelas coisas aqui aventadas, mas por tudo que eu vi nessa sala, a minha opinião e a minha decisão é que eu vou trazer todo mundo para a segunda parte da sala. Eu não vejo aqui ninguém se destacando tão negativamente que mereça estar menos do que o outro aqui na sala. Posso estar cometendo uma pequena injustiça com uma ou outra pessoa que de repente foi melhor e comprometeu menos. Mas eu acho que essa discussão pode continuar na próxima etapa, todos podem me aguardar lá fora e já eu chamo vocês. Bom, eu não tinha outra alternativa do que trazer todos para essa sala. Eu sei que eu complico um pouco a vida de vocês, porque agora vocês têm 6 alternativas para tomar uma decisão. Vamos começar com a nossa estreante. Quem que eu devo demitir hoje? O lugar do líder era no saque.
justamente para que ele pudesse tomar as decisões no momento exato. Então, assim, na verdade, ela deixou o saque no primeiro dia, ela ficou, mas no segundo, que foi o dia fundamental, foi o dia da virada, ela foi dirigir. Foi o dia que ela foi dirigir. Então, ela não estava presente nas tomadas de decisões. A líder... Seu voto vai para a líder. Nesse caso, sim. Walter Long? Roberto, uma líder que não soube planejar, errou a carga trocando as doblôs, o carregador atrás e calculou mal o tempo. Não soube resolver, não soube mandar. Aceitou ir dirigir, virar motorista, quando na verdade tinha que estar na torre de controle. Não soube ficar atento aos detalhes, né? E não soube respeitar as leis, ainda passando por um sinal vermelho. Então, eu acho que dessa vez a Fernanda, que é uma pessoa que eu gosto muito, eu acho uma boa profissional, ela confundiu pressa com correria e ação com movimento. Por isso meu voto vai para ela. Então vamos chamá-los. Márcia, por favor, peça que eles entrem. Por favor, vocês já podem se dirigir à sala de reunião. Bom, pela primeira vez no Aprendiz 5, talvez uma das poucas vezes, eu não tive motivos para deixar ninguém de fora, o que é lamentável. Olhando vocês como um conjunto, dá vontade de tirar todos. É impressionante isso, é uma pena, né? O Grupo Fox achou uma forma, pelo menos nessas últimas provas, de trabalhar e conviver, que é muito mais eficiente que a de vocês. Isso a gente, desculpa até te interromper, a gente conversou um pouco sobre isso, no sentido de que, frente às derrotas que tivemos, a sensação que eu particularmente tenho é de que os membros do grupo têm, ao longo das tarefas, tentado, em depoimentos e em comportamentos, se colocar de maneira que, bom, deixa eu já falar aqui, colocar aqui bem o que eu penso, porque se eu perder, pelo menos já falei. Mas quem você nomearia aqui como uma pessoa que tem esse comportamento, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais relevante do que os outros? Não é de caso pensado, tá, Roberto? O Hugo, por exemplo, é uma tentativa de se resguardar. É uma maneira que eu vejo que ele tem de se proteger. Ele não está fazendo com o propósito estrito de prejudicar o grupo. Algumas atitudes de vocês, todos. Muito pelo contrário, você tem uma energia super alta. Peraí, Fernanda. Não. Só um segundinho. Isto é uma disputa. Vocês têm que ficar melhores aos meus olhos, vocês têm que ser mais eficientes do que o outro e ao mesmo tempo trabalhar junto. Então é difícil. Muito, é uma dualidade enorme. Aqui nós somos indivíduos. Daquela porta para fora. Praticamente antagônica a situação de vocês nesse nós voltamos contexto. a ser um grupo. Bom, mas vocês já tiveram experiência de ver. Não sei se me fiz Não vai deixar eu clara. falar hoje, então fala você, tá bom. Você quer sentar aqui? Não. Então continua. Fala. Desculpa, não sei se me fiz clara. Não é proposital. Ninguém está dizendo que é proposital. Se eu estou dizendo que eu entendo isto e dou o devido desconto, é que óbvio que não é proposital. É a situação que faz vocês ficarem assim. Bom, especificamente dessa sala, desse momento, vamos começar agora com a nossa líder, né? Então, se você estivesse no meu lugar, que decisão você tomaria em relação a 6 pessoas, inclusive a sua? A minha liderança foi muito aquém daquilo que eu gostaria que fosse, né? E não adianta falar porque a prova era muito complexa, porque eram muitas variáveis, enfim. A gente está aqui sabendo que isso poderia acontecer o tempo inteiro. E realmente estar no seu lugar não é fácil, porque você tem perfis completamente diferentes, complementares em alguns momentos, em outros não, porque é um grupo que fala demais, percebe-se, né? É um grupo que fala muito, de chamar um pouco mais atenção, falar, olha, tem um ponto importante aqui, vamos discutir juntos essa ênfase. Eu acho que falta um pouco dessa ênfase no Ricardo. Vai ser um bom negócio para mim? Eu me livrar de você hoje? Eu não acho que essa colocação de falta de ênfase é verdadeira, porque senão eu ficaria realmente só esperando os outros tomarem decisões. Talvez falte realmente colocar um pouco isso mais. Define o Ricardo em uma palavra. Olha, sou muito otimista, sempre. Otimista. Define o Ricardo em uma palavra. Pouco enfático. Você já falou. Isso são 2 palavras. Patrícia, na sua visão, se você estivesse aqui no meu lugar, na minha visão, se eu estivesse quem sai no seu lugar, hoje? Sairia o Ricardo por falta de atitude. Ele realmente tem algumas colocações, ele faz algumas colocações. Eu vou começar a acreditar, então, agora que você não tem ênfase nem atitude. Queria ouvir do Hugo. Eu acho que a Andréia tem que sair hoje, porque estando ela responsável pelo saque, na minha visão o saque tinha que ter um cuidado e ter um controle maior. Por que é a responsabilidade, Ricardo? Porque ela que atende o telefone sempre. A gente falava sempre com ela. Né? Então só ela trabalhou?
Não, eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá. Inclusive quando a Fernanda estava trabalhando lá. Não estava lá, não sabe o que aconteceu, mas tem uma opinião de tirar ela do programa por causa disso. Ela que passava isso pra gente. Desculpa, essa é uma opinião de uma responsabilidade muito grande. Você está dizendo que ela tem que ir embora daqui, voltar para casa dela, ela não pode ser minha sócia por uma coisa que você não tem certeza que ela fez ou não fez, só porque ela atendeu o telefone. Inclusive, ela que repassava essas. Não era responsabilidade única dela. dela. Ela que atendia o telefone também? O saque era primeiro para ela e ela que me passava as coisas. Isso. Todas. Henrique. Bom, Roberto, Se você estivesse aqui. A líder tem o maior número de responsabilidade, por isso que nesse caso eu não sou democrático, eu acho que tem que saber onde colocar. Então, nesse ponto eu coloquei, mas é o direito dela ter escolhido esse. Então ela se tornou... Você achou que ela foi democrática demais? Demais. Eu acho que se transformou corresponsável no erro de todos. Eu não vou... Quando chegar em mim, eu prefiro fotos de uma vez, mais fácil, inclusive. Claro. Então, assim... Okay. Mas ninguém te pediu pra falar. Não, porque ele, de uma certa maneira eu gostaria de falar, mas... Não, eu acho que uma prova dessa, eu acho que você tem... Acho que a responsabilidade está nas costas do líder. Então, por esta questão, pela importância da cabeça nesta prova, eu coloco a responsabilidade mais sobre a Fernanda. É interessante porque quando você foi líder, você foi extremamente democrático num primeiro momento, pegando a opinião de todos, justamente porque você não entendia muito como funcionavam as coisas em relação aos cocos e na moca. Eu ouvi o que vocês queriam de preço e baseado no que vocês falaram, eu tomei a minha decisão. De estratégia também. Eu tomei minha decisão, eu ouvi a todos, mas quem deu a palavra final fui eu. Nós não conhecemos de logística, ninguém aqui conhecia de logística. Ficamos sabendo que você tinha uma ideia de logística e de saque no Hilton já. Não é verdade, mas... No Hilton já é depois da prova? Depois da prova. Alguém aqui ouviu não foi nada alguma útil. coisa? Não é verdade, porque eu já saí da sala de treinamento com praticamente os 2 roteiros prontos, porque logística é questão de tempo. Não, 100% prontos, eu apresentei... Não, desculpa, eu apresentei para a Patrícia e na primeira sala de reunião eu falei, olha, aqui estão os 2 roteiros que eu apresento para buscar 100% dos pontos. Quer dizer, da sala de treinamento até lá... Acho que não foi cumprido conforme Isso aconteceu, Patrícia? Ele apresentou um roteiro realmente, que foi esse, inclusive, que eu fui Começo, meio e fim. Onde devia começar, onde devia terminar. Os 2 roteiros, tanto começando por São José do Rio Preto. 3 vezes? Por que você trocou 3 vezes? Até no momento que ele passou pro Hugo, eu tive que repassar pro Hugo 3 vezes, porque eles estavam mudando. Não é verdade, eu só troquei o final, porque... Mudou ou não mudou? São 21 pontos. Mudou. Bom, peraí, mas alguém sugere um roteiro, depois numa reunião se discute, tem direito de trocar o roteiro. Qual é? O que ele tá Não, dizendo? e você perguntou no grupo quem entende de logística. Alguém e ele sabe, se omitiu? Alguém sabe aqui? Você se omitiu? Não. Não é verdade, porque eu teria falado. Eu fui diretor de uma empresa que entregava 47 mil pedidos por mês. Roberto, tanto que nesse momento... Tá ouvindo o que ele tá falando? Eu teria falado. Ela perguntou pra todo mundo. Quando falaram do saque, eu fui responsável pelo saque com 18 funcionários. Por que você não respondeu quando ela perguntou? Mas não perguntou. Porque senão eu teria falado. Ela perguntou. Patrícia, ela perguntou? Perguntou, ela perguntou? Não ouvi. Não ouviu. André, perguntou. Ricardo, não. Homens. Para as meninas, ela... Perguntou para as mulheres, não perguntou para os homens. Não só perguntou, como eu vou lhe dizer perguntou a minha resposta. Perguntou na tua frente para eles, para o Henrique também? Não, perguntou para mim. Ah, bom. Não, perguntei para todo mundo. Aí perguntou para o André e não perguntou nem para o Henrique nem para o Ricardo. Eu perguntei a pra resposta todos. positiva estava lá. Ela não perguntou. Errado você não falar que você tem experiência para ajudar o grupo. Mas errado também é você não perguntar. Mas eu perguntei, Roberto. Para ele você perguntou? Perguntei para todos. Não perguntou. Um por um? Não, no geral. Gente, alguém aqui conhece de logística? Mas nem ela ouviu isso em geral. Ela ouviu, ela fazer perguntar para ela. Alguém aqui conhece de logística? Pra mim. E aí você falou pra mim assim... Não sei. Eu conheço menos 20 de logística. Não, mas isso quando você perguntou pra ela. Ninguém ouviu você fazer essa reunião como eu faria agora empaticamente. Gente, quem conhece logística aqui? Eu sou o líder. Foi essa pergunta feita desse jeito? Não. Ninguém... Então não foi. Faltou ênfase então nesse momento. A resposta... Faltou o quê? Faltou ênfase nesse momento? Não faltou ênfase, não. Faltou a pergunta. Nesta prova, particularmente, a característica de liderança é importantíssima. Não só no líder, mas nas pessoas. E as pessoas que são mais omissas, né, ou de repente são menos enfáticas dentro de uma prova como essa, elas acabam vindo à tona. Essa é uma prova onde comando e decisão fazem a diferença. E esta é uma prova em que faltou comando e decisão. Além de ter deixado soltas muitas das decisões importantes, Fernanda, você também teve erros que fizeram a diferença, como, por exemplo, a história do farol vermelho, e ter sido democrática demais num ambiente onde a decisão e a ênfase que você tanto fala do Ricardo teriam que estar muito mais presentes. Você é uma forte concorrente, você não vai falar agora. Eu lamento muito, mas você está demitido. Eu quero dizer a vocês que realmente lamento, porque a Fernanda foi uma pessoa que eu apostava bastante.
mas eu tenho não teve tantas sorte. opções ainda de colocar mais, de ser mais. Lamento, mas eu não posso ser injusto com as outras pessoas e nessa prova, a falta de decisão e a falta de comando sua prejudicaram a sua equipe e vocês foram eliminados nessa prova por causa disso, vocês perderam claramente por causa disso e nessa sala, para mim, isso se provou mais ainda. Eu quero que vocês levem essas considerações para a próxima prova. Desejo muito sucesso na sua vida. Obrigado por participar do Aprendiz 5 e vamos em frente. Talvez mais do que qualquer outro, a Fernanda vivia esse processo. Intensamente, né? É verdade. Então, quando você voltar para o Hilton, você diga aos outros, inclusive, sentindo nisso tudo, né? Apesar de eu também sentir isso, o quanto nós temos que ser corretos com as nossas decisões. Vamos para a prova 7, tem muito desafio ainda pela frente. Obrigado pela participação sua aqui. Obrigado, Walter. Obrigada, Walter. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa vai ser abraçar minha família, com certeza. Porque eu sei que estão torcendo muito por mim, que colocavam muito em mim. Responsabilidade por diversas melhorias. Mas não tem problema, não é agora. Eu sou super guerreira, vai ser daqui a pouco. E daqui a pouco rápido. Eu tô meio passada ainda, sabe? Você meio blasé. Como que aconteceu? Eu não achei que fosse acontecer agora. Não agora.